Olá, seja bem-vindo ao nosso programa O Pão e Sua Simbologia. Trazemos dessa vez um texto muito importante para sua reflexão e também para uma ampliação do conhecimento da simbologia, da importância do pão na história da humanidade. O texto vai seguindo da seguinte forma: o ato de se ofertar, partilhar, dividir o pão é uma demonstração de amizade e de aproximação. É referencial de hospitalidade em praticamente todos os povos e raças. Em algumas partes do globo, o servir o pão, dividi-lo com o visitante ou mesmo com os familiares é parte do costume que remonta a séculos da história como nação, povo, mesmo tribo. Já para outros povos tem uma importância religiosa muito forte, como é o caso dos judeus, para quem o partir o pão tem uma simbologia que foi absorvida, que foi trazida para todos os cristãos no mundo inteiro. No período das dinastias faraônicas, vários pães de diferentes aspectos e tamanhos eram utilizados nas mais variadas camadas sociais e nos usos religiosos. A Bíblia, palavra de Deus para o homem, atravessa a história secular em vários períodos, desde os impérios orientais, aproximadamente 4.000 anos antes de Cristo, passa pelo antigo Império Babilônico, mais ou menos 1600 a 140 antes de Cristo, pelos impérios assírios, persa, grego, egípcio e romano, trazendo muitas citações e exemplificações do pão e seus correlatos, e ainda com exemplos da sua feitura e aplicações. Então, a gente vê o quanto a história, o pão, a história da humanidade, o pão vai seguindo uma trajetória como alimento e como elemento de referência, de entendimento para citações religiosas e espirituais. Citações, por exemplo, de quando Moisés guiou o povo judeu saindo do Egito, que os oprimia em busca de Canaã, a terra prometida, e como não havia tempo para fermentar o pão, levaram consigo apenas farinha de cereais, sais e açúcar, que resultou no pão asmo, ainda hoje utilizado na Páscoa judaica. Este pão achatado em formato redondo ou quadrado, feito com apenas farinha, água e sal, passou a ser consumido normalmente. Este pão acabou se perpetuando na tradição cristã, baseada na última ceia de Cristo, na verdade uma comemoração da Páscoa judaica. Nesta ceia, Cristo usou o pão como a representação de seu corpo e o vinho como o seu sangue. Daí o rito da Eucaristia, um dos atos de maior significado na liturgia cristã. Outras importantes lembranças do pão para o cristianismo estão estabelecidas, por exemplo, nos milagres da multiplicação dos pães, pois ao contrário do que muitos pensam e dizem, não se teve só um milagre de clonagem de pães, né? Foi mais de um milagre relacionado com o pão. Dentro da história há outros fatores interessantes quanto ao pão e seu fabrico, como por exemplo o conceito sobre processo de fermentação. Trata-se de um dos processos mais antigos e o qual envolveu crises de caráter político e até religiosos. Em muitos locais o alimento fermentado não era consumido, e isso pelo desconhecimento do processo ou por proibições que consideravam a fermentação como algo sujo, podre e até pecaminoso. Nos tempos romanos, a técnica de panificação ampliou-se em sofisticação com aparelhos mecânicos que começaram a surgir, claro que rudimentares, né? Na Idade Média, em toda a Europa, com destaque na Alemanha, os círculos de panificadores despontaram, congregando grupos técnicos e artesãos, mestres e aprendizes, que levaram a um incremento geral de todas as técnicas, trazendo a qualificação do processo geral da panificação. Durante a Revolução Industrial, ocorreu uma aceleração brutal das técnicas de panificação, com o uso de grandes fornos para a confecção de pães, para grandes grupos populacionais que se formavam em torno das cidades, que cada vez se aglutinavam mais
com o crescimento das pessoas chegando da área rural, né? Atualmente a panificação é um processo que se situa entre o manual, em partes remotas do nosso planeta, a altamente mecanizada nas áreas desenvolvidas. Então é assim a panificação, é assim a riqueza de detalhes, de informações que a gente vê no decorrer da história. Pão, sua simbologia. Nada melhor do que trazer o pão à mesa, chamar amigos, chamar familiares para partilharem do pão. Esse já é um grande milagre, esse já é um grande momento religioso, independente da sua crença. Estar junto, estar compartilhando com pessoas é algo extremamente importante. Muito obrigado e até o próximo programa. Convidamos você a se inscrever no nosso canal, isso é importante para nós. Acompanhe diariamente, estamos sempre com novas notícias, com informações diferenciadas para você, tanto na TV, no Instagram, como no Facebook. Ainda nossas revistas também de grande conteúdo na área alimentar para quem é profissional, mas para você deixamos essa mensagem da mesa, do partilhar o pão. Muito obrigado e até o próximo.